Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Macau Professor Solidário, onde a gente vai estudar informática para concursos e como você pode estudar para passar no seu concurso e garantir sua vaga aí. Então vamos aqui para o próximo slide. A aula de hoje a gente vai falar de conceitos de software. Então, o que seriam os conceitos de software? O que seria um software? Qual a diferenciação desse software com, por exemplo, um hardware, e quais os tipos de software que existem no mercado. Vocês vão ver que existem diversos tipos e com uma ampla variação. Então vamos lá aqui mais nessa aula que a gente tem bastante coisa para falar. Então, começando sobre a tecnologia da informação. Primeiramente, dos componentes que montam a demanda de um computador ou de um notebook ou do mundo que a gente vê com uma ampla variedade de dispositivos. A gente vê os computadores, os smartphones, todos eles têm uma certa forma de tecnologia de informação, de uma certa forma de processar esses dados. Então aqui tem principalmente uns elementos principais que compõem que fazem parte do computador ou do equipamento computadorizado que você está usando. Temos primeiramente o hardware, que são os dispositivos de entrada, de processamento e de saída, que foi o que a gente falou muito na aula passada. Temos os softwares, temos também os bancos de dados, que são coisas de acesso, que você vai lá só buscar os dados. Temos as telecomunicações, que são a forma como esses dados eles percorrem para chegar em diferentes dispositivos. Temos a internet, a intranet e as extranets, que já foi explicado aqui na aula como elas funcionam. Então, basicamente, a gente tem sobre isso. Bom, a tecnologia da informação, eles são um conjunto de recursos tecnológicos que são necessários para garantir o registro, o processamento, também o fluxo e a armazenagem de dados e informações. Então, dando um destaque justamente a esses pontos. Esses pontos aqui que temos sobre exatamente isso. Agora vamos aqui para o próximo slide. E temos os conceitos básicos de software. Certo, então qual seria um conceito básico de software? A seguir a definição de software, a gente tirando assim de uma forma mais literária, o software ele é parte lógica do sistema de computação que é armazenado eletronicamente. Você fala assim, como assim? Mas calma. Ele é composto por um ou mais, pode ser um ou bem mais programas que armazenam e capacitam o hardware a executar todas as tarefas. Então vamos supor que, como a gente viu na aula, o hardware é o computador, é aquela parte física que nós podemos tocar, e já o software é aquela parte intocável. Se a gente parar para pensar nos termos de software e hardware em inglês, hard, ele significa o termo, a gente pegar aqui o termo hard, ele significa pesado, enquanto o termo soft ele significa leveza. Então, o software já é algo mais intocável, enquanto o hardware é aquele material pesado, bruto, que existe no mundo real. O software ele é composto de bytes, de várias coisas, e a gente vai falar muito sobre isso nessa aula. Então, primeiramente, vamos aqui pensar no conceito de software como uma sequência de instruções escritas, que elas para poderem ser interpretadas por um computador, elas devem ser interpretadas por um computador para executar certas tarefas específicas. Também pode ser definido como programas que comandam o funcionamento do computador. Por exemplo, que comandam a CPU, que comandam o nosso processador, que comandam um dado USB. Então isso seria o software. Em um computador, o software é classificado como a parte lógica, porque a função é justamente isso, fornecer instruções para o hardware, e o hardware é toda essa parte física que compõe o computador. Por exemplo, a CPU, a memória, os dispositivos de entrada, coisas que a gente falou na outra aula. O software ele é constituído de programas que existem para um determinado sistema. Então, a gente vai para pensar também que se o sistema ele é um software, o Windows é um software. São questões que a gente vai responder nessa aula, mas de antemão vou dizer que sim, o Windows é um software, apesar de ser um software operacional. Então, ele compõe um sistema. Então, esse sistema, ele quer que seja produzido pelo fabricante do computador ou por outras pessoas. O termo software ele surgiu muito antigo. Acho que foi mais ou menos em 1950, quando um dos pioneiros aí da computação o gerou. E foi também o mesmo cara, que é o Wilder Tuckey, ele foi também responsável para introduzir o termo bit. E aí iniciar a tradução do que a gente chegaria a ver como código binário.
que o computador ele funciona basicamente de zeros e 1. O nosso computador, nossa máquina de hardware, ele entende tudo como 0 e 1. E o que seria o 0 e 1? Seria o pulso eletromagnético 0 ou 1. Entenda talvez de uma certa forma como um código Morse, que ele liga ou desliga. Então, com base nisso, cada número desse, cada 1 ou 0, é um bit. É um bit. Então, o que seria um byte? São coisas que a gente vai explicar aqui na aula. O que seria o byte? O byte seria justamente a combinação de bits para gerar algo que o computador vai entender. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender é que o bit ele é formado por 8, quer dizer, o byte ele é formado por 8 bits. Então, se a gente tem a combinação de 0, temos a combinação de 1, de 0, de 1, de 0, 0, 0, 1, nós aqui formamos um byte. E nós vamos entender isso muito bem aqui na aula. Então, vamos entender como o computador pega isso. Por exemplo, essa combinação de 8 números, ela vai representar uma letra. Por exemplo, isso aqui poderia representar um número, por exemplo, o número 9. Ou representar também alguma letra, como a letra M. Então, eu vou colocar também um slide aqui justamente sobre isso, mostrando, por exemplo, a tradução do byte para uma letra. Se você quiser testar até isso no seu computador, você pode ver. Então, vamos aqui para o próximo slide entender mais conceitos básicos sobre o software. Então, a definição de software, assim, caso caia no concurso, ela é a parte lógica do computador, de um sistema de computação, que é armazenado eletronicamente e composto por um ou mais programas que capacitam o hardware a realizar tarefas específicas. Então, é muito comum no concurso ter essas definições, assim, talvez um pouco mais complexo de entender, mas é possível que você capte a essência do software. Então, ele é uma parte lógica do sistema de computação que é armazenada eletronicamente e composto por um ou mais programas que capacitam o hardware. O importante falar sobre o bit e o byte é que essas informações em código binário vão ser muito difíceis de se programar, então a gente vai criar as linguagens de programação, que também talvez seja um pouco mais de tema para outra aula, mas é importante você saber a existência disso. Então vamos lá. Um programa de computador não é nada mais que um conjunto de instruções que está lá datadas, que o computador reconhece para a realização de determinada tarefa. Por exemplo, o Windows são conjuntos de instruções. Você pode pensar isso de certa forma como uma receita, por exemplo. Que você, por exemplo, quando temos o software do Word, por exemplo. Ao teclarmos a tecla M, isso passa do hardware para o nosso processador, que isso ele capacita, vai todo dentro do programa do software, e o software entende que ao clicar em M é para aparecer a letra M na tela. Então, se pegarmos, por exemplo, outro software que tem algum atalho, por exemplo, quando utilizamos o Alt F4, fazemos para que o software do Windows entenda que é para fechar aquela janela que está aberta em prioritário. Então, tudo isso é composto de tarefas que nosso hardware e nosso software, por exemplo, nós damos o input de entrada, que seria o Alt F4, nosso hardware passa para o software entende e aí mostra para o nosso hardware o que acontece como resultado. Então isso é muito interessante ver que é um conjunto de instruções. Então, passando aqui um pouco mais, nós temos que um software, ele pode ser existem vários tipos de software. Então, primeiramente, o que seria um software aplicativo? Que seria esse software aqui que a gente está vendo. Um software de aplicativo, ele é um programa usado para a execução de tarefas específicas voltadas para o usuário. Então a gente tem vários exemplos, como o PowerPoint, que está aqui. Nós temos o exemplo do Mozilla Firefox, do próprio menu iniciar. Nós temos o MSN, o falecido MSN. Temos o Excel, o Word e o Skype por aqui. Temos vários exemplos de software, o Photoshop, vários softwares aí, um software de edição de vídeo, software de modelagem 3D, como SketchUp. Então temos vários aplicativos que são voltados para isso. Temos tocadores de áudio, Windows Media Player, temos programas gráficos, temos antivírus. Então, programas desenvolvidos especificamente para atender rotinas, como por exemplo, coisas de contabilidade, sistema de, por exemplo, de orçamento, de guardar materiais. Todos esses softwares são aplicativos
que funcionam na execução de uma tarefa específica. Do Word seria escrever, do Excel seria montar planilhas eletrônicas, do Skype seria gerar conexões, conversas, videochamadas, do Mozilla Firefox seria explorar a internet. Acho que vocês pegaram aí já como funciona a base. Então vamos ver aqui outros tipos de software. Temos o software básico ou o de sistema, que seriam divididos em duas coisas, duas principais coisas, que seriam sistemas operacionais e as ferramentas de programação. Então esse software básico ele passa do quê? Do pressuposto que ele é o mínimo. Então, para que o computador possa funcionar, ele exige de um software que rode todo o sistema, que faça tudo funcionar. Por que ele considera o operacional? Porque é o que vai fazer o computador funcionar e vai fazer com que você consiga acessar todos os outros aplicativos. Por exemplo, se nós temos um Windows Vista, que é uma versão bem antiga, existem certos aplicativos, certas versões do Photoshop que não vão poder ser instaladas por causa que o sistema operacional já se tornou de certa forma obsoleto. Então teremos que atualizar para outro Windows 7, por exemplo, o Windows XP é bem antigo. Então muitas coisas que tem nas novas versões do Windows 8, 10, elas não caberiam dentro do software do Windows Vista ou do Windows XP. Por causa que o sistema operacional ele já não permite aquele aplicativo. Então, isso pode até se tornar um pouco confuso, mas temos também as ferramentas de programação, que seriam as ferramentas que programam o software, seria um software de fazer software. Então, a gente pensa assim como algo que vai permitir que você tenha uma linguagem de programação para produzir algum software, o que é bem interessante de saber. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Vamos chegar aqui, começando pelos sistemas operacionais. Nós temos diversos tipos de sistemas operacionais. E é um software que é responsável pelo gerenciamento do hardware e pela interface com o usuário. Ele estabelece, como falei antes, uma plataforma para que seja possível gerenciar entre o hardware e o usuário. Então, sobre a qual os programas eles são executados em cima dessa plataforma. Ele é formado por um conjunto de rotinas, que seriam os procedimentos, ou seja, um passo a passo que o hardware vai seguir. E ele oferece serviços aos usuários e suas aplicações. Ele também tem outras rotinas como o próprio sistema. Então um exemplo desses softwares operacionais seria justamente como a gente viu, o Windows, temos o Linux, temos o macOS, temos outros sistemas aqui menos conhecidos. Esse aqui é o FreeBSD, é de Berkeley, que foi um software criado open source. Vocês vão ver depois como é isso, o que seria isso. Então temos aqui vários tipos que vale a pena até dar uma pesquisada a fundo, mas o que normalmente cai em provas de concurso, a gente pega muita coisa do Windows e talvez algumas pequenas coisas do Linux. Então, seja de certa forma simples de pensar, temos essas plataformas e temos também os sistemas de operação, as ferramentas de programação. Então vamos aqui para as ferramentas de programação. Isso é um software utilizado, como eu falei, basicamente para a criação de outros softwares. As instruções elas são dadas a um computador que possui regras e uma própria sintaxe. E o que seria essa sintaxe? Seria a forma de projetar a linguagem. Por exemplo, temos o JavaScript, o Ruby, o Java. Temos o Phantom, a linguagem C++, C. Temos várias outras linguagens, Visual Basic, linguagem R de programação, que são formas de programar sem que você tenha que ficar digitando, por exemplo, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 na linguagem computacional. E seria muito complexo fazer isso, porque a linguagem computacional seria muito complexo fazer isso, porque dificultaria muito. Então, para os desenvolvedores, eles criaram essas linguagens que funcionam com base em tradutores. Então, as instruções elas são dadas a um computador que possuem regras e uma sintaxe própria, como se fosse uma forma de entender. Por isso que se chama linguagem. Eles têm uma própria sintaxe. Assim como a língua portuguesa, ou a língua inglesa ou espanhol. Infelizmente, um computador isso é capaz de seguir programas que estabeleçam escritos em linguagem de máquina, que normalmente ela é meio desconfortável, que é a linguagem 010101. Então, a linguagem da máquina é a linguagem natural do computador, essa linguagem de binária. Então, são definidas e são direcionadas somente para o hardware poder entender, que é uma pulsação elétrica. Então, as instruções do programa, escritas em linguagem de máquina, consistem em uma série de números binários, o que ficaria muito complexo de se desenvolver. Então, eles criam linguagens mais próximas para o entendimento humano. Então, se criou essa prática de ser mais conveniente criar uma nova linguagem
com nível, por exemplo, mais elevado. Então essas linguagens de alto nível são linguagens que otimizam o processo de programação para que se possa utilizar mais parecidos com a linguagem humana ou inglês cotidiano e notações matemáticas comuns. Por exemplo, as linguagens de alto nível como C, o C++, o .NET, o Visual Basic, o Pascal, o Java, são alguns exemplos dessas imagens. E também é importante notar que quanto mais próxima da linguagem humana é uma linguagem de programação, mais fácil e mais produtivo ter esse processo de desenvolvimento do software, porque você não tem que ficar pensando de certa forma para a máquina interpretar, mas a própria linguagem ela vai traduzir isso para a máquina. Esses programas vão ser a ponte para que você possa programar o seu hardware. Você não tem que digitar na linguagem que o computador entende. Então é interessante notar que quanto mais próximo da linguagem humana esse processo é melhor. E quanto mais distante, quanto mais, por exemplo, quanto mais próximo da linguagem humana é melhor para a gente poder compreender, mas fica mais lento o processo de tradução da instrução. Então, por outro lado, quanto mais distante da linguagem humana é a linguagem de programação, mais rápido é o processo de tradução. Ou seja, quanto mais complexo de a gente entender o software, vai ser mais fácil para a máquina entender, e quanto mais fácil para a gente, vai ser mais complexo para a máquina entender. Por isso que esses softwares vão ter coisas de tradução. E o que seria esse software de tradução? Primeiramente, a gente cria procedimentos, que seria a fonte 1, fonte 2, procedimento fonte 3, e enviamos esses procedimentos para o tradutor, bem aqui. Esse tradutor passa para módulos de objeto, que vão funcionar para uma peça, que seria o nosso hardware, que transforma esse ligador em um programa binário, que vai para o carregador, por exemplo, a nossa CPU, e para a memória, para que isso aconteça. Então, aqui temos a função do tradutor, que seria traduzir os nossos procedimentos em uma linguagem mais fácil para a gente compreender, para um módulo de objeto que esse ligador iria transformar em um código binário que possa ser executado pelo nosso hardware. Então é muito importante pensar nisso. O tradutor, o tradutor de linguagem de programação é um programa que recebe como entrada uma linguagem por escrito, por exemplo, em algum formato como Java, e essa dita linguagem fonte produz o resultado de instruções desse programa traduzidas para a linguagem de máquina, que seria a linguagem binária. Os programas escritos em linguagem de baixo ou alto nível precisam ser traduzidos automaticamente para programas equivalentes de linguagem de máquina. Então, se a linguagem do programa é uma fonte de linguagem de montagem Assemble, que utiliza abreviações para representar operações elementares, o tradutor é chamado de montador. Ou seja, Assemble em inglês é reunir, juntar, agregar. Então, os tradutores que traduzem os programas escritos em linguagem de alto nível são os compiladores e os interpretadores. Portanto, tem duas maneiras de se traduzir, é muito importante frisar isso, um programa feito em linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. A compilação, você compilar esses dados e depois você interpretá-los. Então, nos compiladores, que seriam parte desse tradutor, eles executam todo o trabalho de tradução e é feito antes de executar o programa. Então, nessa parte da interpretação, que seria o carregador, na interpretação, os programas de linguagem de alto nível são executados diretamente traduzidos por um interpretador em tempo real de execução. Então, assim que funciona um tradutor, é muito importante ter essa noção disso, de como funciona a nossa linguagem e qual a relação do software com a parte do hardware. Como fazer o programa se conectar, que tudo isso existe em um problema de linguagem que nós resolvemos por meio das linguagens de programação e transformamos por meio do tradutor em linguagens binárias. Então é muito importante captar isso, não pode restar dúvida sobre isso. Então vamos aqui para a próxima aula, para uma definição que seria, caso é bom você anotar essas definições porque pode cair na prova de alguma forma parecida, o tradutor de linguagem de programação é um programa que recebe como entrada um programa escrito de linguagem de programação, dita linguagem fonte. Então, produz como resultado as instruções. Esse aqui é muito importante, decorar isso aqui, decorar não, aprender que as instruções desse programa são traduzidas para a linguagem da máquina. Então, chamada linguagem do objeto. Então, instruções, é isso que seria o software, ele faz instruções. Então, passando aqui, o que seria um software utilitário? Isso aqui também é muito importante a gente ter noção relacionando o que seria o software utilitário e qual seria a diferença dele para outro software. Primeiramente, o software utilitário está relacionado com a manutenção do computador e de seus dispositivos, como gerenciamento de memórias e desfragmentadores de disco. Então temos muito, você provavelmente já teve no seu computador algum software de antivírus, algum software que vai
gerir seu computador, por exemplo, limpar os cachês de memória, remover memórias que estão antigas, ou software de desfragmentação de disco para que tenha um melhor desempenho. Então, o software utilitário ele é muito importante para a manutenção do computador. Ele funciona melhorando um pouco o desempenho do computador, de certa forma, ou vigiando isso, dando análise do seu desempenho do computador. Então, é bom ter noção do que seria o software utilitário. Ele é relacionado justamente isso sobre a manutenção do computador e de seus dispositivos. Então, nós temos aqui também, agora vamos falar um pouco da questão de software livres e tópicos que são relacionados a isso. Então, temos softwares de diferentes tipos, softwares que são pagos, softwares que são livres, softwares que têm código e fonte aberto e softwares que são open source. Vocês vão ver todas essas diferenças para entender como se funciona esse universo dos softwares. Então, começando pelo software de código ou software de fonte aberto, que seria do termo inglês open source. Source é recurso, open aberto, então recurso aberto, basicamente é traduzido. Então, temos aqui o open source. O que seria o software open source? Eles são programas que têm o código de fonte aberto. Ou seja, esse código aqui que a gente faz, esse código aqui que tem na programação, eles são abertos para qualquer pessoa. Então, se eles são abertos, o que acontece? Qualquer um pode baixar o código-fonte do programa e estudar ele e até mesmo aperfeiçoar esse software. Então, qual temos? Temos o Linux, temos o Firefox, temos o Android, temos a rede Ubuntu, temos aqui vários outros softwares, WordPress, temos muita coisa. Por exemplo, o Java. Então, nós podemos pegar, por exemplo, o jogo Minecraft foi baseado na linguagem do Java, então ele pegou a linguagem, deu uma melhorada e usou para criar o seu jogo. Então temos, por exemplo, temos uns detalhes que é importante saber. Primeiramente, que o open source não é a mesma coisa que um domínio público. Ou seja, o open source ele continua pertencendo ao seu criador. Só que e a quem ajudou no desenvolvimento. Ou seja, você não pode pegar o Linux, modificar e dizê-lo como se isso fosse seu, de certa forma. O Linux ele continua pertencendo ao criador, mas ele libera esse código para que você possa estudá-lo, desenvolvê-lo e até alterá-lo, talvez criar uma versão do Linux e dizer, pô, aqui é a minha versão, eu quero vender. E as pessoas poderiam comprar, mas, por exemplo, elas poderiam baixar o Linux gratuitamente. Então, é muito interessante ter noção disso, de que esses softwares open source que funcionariam dessa seguinte forma: eles são permitidos baixar, é possível ver o seu código de certa forma para que se possa ser estudado e para que possa também ser melhorado de acordo com cada usuário. Então, muito importante isso. Então, bom, após isso nós temos que ter noção de algumas coisas. Bom, dependendo qual a diferença do código de fonte aberta, o open source, para o software livre. Vamos lá. O software livre é um conceito um pouco mais amplo do que o open source. Então é importante a gente ter noção de que o software livre é um software disponível com a permissão para qualquer um usá-lo, estudá-lo, copiar e distribuir esse software. Ou seja, na sua forma original ou com modificações, gratuitamente ou com custo. Ou seja, eu poderia modificar e vender como meu. Em particular, isso significa que o código de fonte ele deve estar disponível. Então, o software livre ele tem vários conceitos assim. Ele é criado para que as pessoas possam ser, por exemplo, que é um mundo de programadores onde a gente possa pegar esse software, estudar, eles têm bastante assim esse conceito enraizado de liberar os softwares para que as pessoas possam aperfeiçoar e também aprender ainda mais sobre programação. Então é um conceito bem interessante eles deixarem isso aberto. Então você poderia pegar um software livre, pegar parte do seu código, copiá-lo e distribuí-lo e vendê-lo como seu. Por exemplo, isso seria o código livre. Então, o software livre ele se refere à liberdade do usuário de executar, copiar, distribuir, estudar, modificar ou fazer o que ele quiser com o software. Então, mais precisamente, ele se refere a 4 tipos de liberdade que são definidos pela FSF, que seria a Free Software Foundation, a Livre Fundação de Software, que são para os usuários que programam esse software. Então, temos a liberdade número 0. É engraçado como eles fazem a liberdade. São 4 tópicos de liberdade, mas eles começam contando do 0. Por quê? Por causa que na programação, sempre quando vamos começar uma lista de programação, começamos do 0, aí temos o 1, aí temos o 2 e temos o 3. Fica aqui a mais a título de curiosidade sobre isso. Sei que esses zeros aqui estão meio estranhos, mas é porque é um pouco difícil de desenhar no mouse. Mas seguindo em frente, temos a liberdade 0 como sendo
A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, ou seja, aqueles termozinhos que tem quando você vai instalar algum programa, aceito e concordo, que você sempre aceita sem ler, pois é bom que você leia para saber que fim tem aquele programa. Por exemplo, tem certos programas que não podem ser usados para determinados usos, mas os free softwares têm como princípio de liberdade que você pode pegar esse programa e executar sobre qualquer propósito que você queira. Então, isso é muito interessante. Temos também o conceito de liberdade número 2, que seria o 1 na lista deles, que é a liberdade de estudar como o programa funciona, adaptá-lo para suas necessidades. O acesso ao código é um pré-requisito para que seja um software livre. Então, esse código ele tem que estar disposto para ser visualizado, ser modificado. A liberdade número 2, nós temos aqui como sendo uma liberdade de redistribuir cópias do modo que você possa ajudar o próximo. Ou seja, tem várias possibilidades aí que você pode considerar. A liberdade número 2, que seria na verdade o tópico 3. E temos aqui o tópico 4, que é o tópico 3, liberdade número 3, que é a liberdade de aperfeiçoar o programa, de liberar seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade ela possa se beneficiar. Então o acesso do código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. É muito importante não confundir o software livre com o software que é grátis. Tem aí uma grande diferença entre os dois, o software livre e o software grátis. É importante que a gente saiba que a liberdade do software ela não está associada a se ele pode ser baixado ou se ele é grátis ou não, mas sim com a liberdade que você tem de modificar, de copiar e de redistribuir, independente de gratuidade. Então existem programas que podem ser obtidos gratuitamente, mas não podem ser modificados e nem redistribuídos. Alguns exemplos de licença de software, a gente tem o GNU, que seria simplesmente também chamado de General Public License, que simplesmente é GPL também. GNU GPL, tá aqui o GPL, que é uma designação de uma licença de software livre idealizada no final da década de 80. Então, no âmbito do projeto GNU de Free Software Foundation. A GPL é a licença de maior utilização por parte dos projetos de software livre. Então, grande parte é devido à sua adoção para o Linux, que o Linux é todo baseado nesse sistema de software livre. Então, em termos gerais, a GPL foi criada para preservar essas 4 liberdades inerentes ao software livre. Nós temos também, como licença de software livres, a LGPL, que seria a licença pública menor. Temos a licença também MPL, que seria a licença MPL. A Mozilla Public License, que seria mais baseada para o Mozilla Firefox, que ele tem possibilidade de ser modificado e tudo. Então temos também a licença que é Apache, seria o APACHE. Temos a licença Apache, que seria que ela exige uma inclusão de aviso de copyright ou disclaimer, que é um aviso legal de termos de responsabilidade que é muito encontrado em páginas da internet, informando sobre os direitos do autor e as responsabilidades que são assumidas por ele. Então, essas são as principais licenças que nós temos aqui dentro dos softwares livres, ou free software. Então, vamos aqui saber também o que é um software de domínio público. É um software que não é protegido simplesmente por nenhum direito de copyright. Então, uma vez que a gente tem um software que não tem direito de copyright no seu código, aqui temos um exemplo da programação do código do software, que ele não tem esse software de domínio público, ele pode ser usado por qualquer um e tem direito de cópia. Você simplesmente pode copiar esse software porque ele não tem um copyright sobre o código fonte dele, que está aqui mostrado como seria um código com linguagem computacional, por exemplo. Então temos também o software protegido com copyleft, que trata-se de um software livre cujos termos de distribuição não permitem que os distribuidores incluam restrições adicionais quando eles redistribuem ou modificam o software. Então, o que a gente pode pensar com isso? Isso significa que toda cópia do software, mesmo que tenha sido modificada, precisa ser um software livre. Então, você não pode cobrar por essa cópia. Então, a principal função dele é não colocar proibições, pois essa regra entra em conflito com essa diretriz de liberdade que eles propõem. Então, eles a protegem. Garante que toda cópia desse software ela tem que ser livre.
Então é muito interessante. Geralmente a licença usada para esse tipo de software aqui é a GPL, como eu falei, a GPL. Então temos também outros tipos de software, que seria o software livre não protegido por copyleft, que vem do autor com permissão de redistribuir, modificar e também inclui restrições adicionais a ele. Então ele pode receber esse software livre e modificar e cobrar, por exemplo, por essa modificação que ele fez em determinado programa. Então existem alguns softwares que eles estão em várias categorias, eles não necessariamente são uma categoria isolada. E temos também o software semi-livre, que é aquele que não é livre, mas vem com a permissão para os indivíduos usarem. Eles copiam, distribuem, modificam para certos fins que não sejam obrigatoriamente lucrativos. Então é muito interessante saber esse conceito aqui do semi-livre, saber todos esses conceitos de software, porque pode cair uma questão sobre isso. E nós também temos aula sobre resolvendo questões, que se você, após essa aula, é interessante que você vai ver e resolver. E antes de esperar pelo comentário das questões, você tente resolvê-la, escolha o item e depois eu vou comentando e dizendo qual seria o item errado ou não. Então vai estar aí na descrição o link. Então vamos aqui também para outro tipo de software, que seria o software proprietário, que é aquele que não é livre ou semi-livre. Seu uso e distribuição ele é totalmente proibido e requer que você peça permissão ou é estrito de tal forma que você não possa efetivamente fazer livremente. Então, que exemplos de software proprietário a gente tem como Windows? Você tem que pagar para ter Windows. Você tem que, por exemplo, muitos softwares como Photoshop, que são pagos, que você tem que pagar, eles são softwares de um proprietário. Então, é muito interessante ter esse conceito, que são softwares que a gente não pode distribuir livremente, a gente não pode modificar, a gente não tem acesso ao código-fonte desse software. Então, a gente tem que pegar todos esses conceitos para entender. Temos também o freeware, que é um termo usado para programas que permitem redistribuição, mas não permitem a modificação. Então, a gente não pode modificar o software, mas ele permite que você redistribua livremente, mas você não pode criar uma modificação nele. É um termo muito usado para distribuição, mas não para modificação. Esse código-fonte geralmente ele não é disponível. Em alguns programas eles trazem banners publicitários que cobrem os custos para o desenvolvimento do software. Por exemplo, uma empresa faz um software e cria publicidade em cima disso e distribui para que no meio da propaganda eles possam pagar o custo pelo desenvolvimento desse software e assim obter algum lucro fazendo isso. Então o freeware é muito conhecido por isso. Provavelmente tem aqueles AdSense, aquelas coisas de propaganda. Por exemplo, alguns jogos grátis no seu celular eles têm propaganda, mas eles de certa forma não podem ser modificados e eles são dessa forma, pelas propagandas, que eles conseguem lucro. A gente para pensar, um aplicativo, um jogo é um software? Sim, ele tem uma finalidade, ele tem um código de programação e ele funciona como software. Ele é um software, só que é um jogo, ele tem outras finalidades. Temos também outras coisas como as shareware, que são distribuídos gratuitamente, mas com algum tipo de limitação. Então daí você pensa, muito provavelmente você quis baixar um programa que é pago e ele foi lhe oferecido justamente como isso, uma versão trial ou demo. Então shareware são programas para ser testados pelo usuário. Então se o usuário decidir de certa forma, gostou, analisou o software e quer comprar o software, eles vão licenciar o pagamento de uma licença para a liberação de todas as funcionalidades. Então os programas shareware geralmente eles são limitados dos recursos para serem testados para saber se o usuário quer ou não aquele software. Então a ideia é mostrar ao usuário como o software trabalha para que ele mesmo adquira a versão completa. Temos também aquele joguinho que você testa a primeira fase, a segunda, a quarta. Aí quando você está muito viciado no jogo, você vai jogar a quinta fase e é pago. Você tem que pagar para ter acesso a tudo. Então é basicamente essa a lógica do shareware desse tipo de software. Então temos a trial, com a diferença da trial para a demo é que a trial oferece todos os recursos do software, mas por um tempo limitado. Geralmente ela vai de 15 a 30, 40 dias. E temos a demo que alguns recursos estão completos, mas para usufruir dos restantes, por exemplo, em jogo, eles são divulgados para essa licença. Um jogo demo é apenas uma demonstração, então não tem todas as fases, como o exemplo que eu acabei de citar. Então é muito interessante ter essa noção de que o demo ele não tem todas as funções, e já o trial tem, mas por tempo limitado, enquanto o demo ele não tem todas as funções, mas ele não tem tempo definido. Temos também aqui outras restrições para falar. Temos também os softwares comerciais, que seriam desenvolvidos visando a obtenção de renda por meio do software.
Então, comercial e proprietário não são termos equivalentes, mas a maior parte dos softwares comerciais é proprietária. Existem softwares livres comerciais e softwares não comerciais e não livres. Por exemplo, tem softwares que são livres e são comerciais. A gente pode criar uma versão do Linux e vender, elas são comerciais. Mas, por exemplo, a gente não pode pegar uma versão do Windows e vender, revender por isso, porque é contra os termos de licença do Windows. A gente também não pode modificar. Tem softwares que não são comerciais também e não são livres. Então temos muita variedade de software. A gente pode ver que alguns softwares eles transitam entre essas noções. Então o que a gente vai aprender mais ainda nessa aula de hoje? A gente vai aprender um pouco do conceito da linguagem do computador. Bom, é muito importante primeiro que a gente saiba diferenciar entre drive e driver. O que é um drive? Por exemplo, o pendrive. Pen significa caneta, algo que você possa guardar no bolso. E drive significa, por exemplo, o local de armazenamento. Por exemplo, um pendrive são como se fosse uma caneta que podemos colocar no bolso e tem um drive interno computacional dentro dele. Temos coisas que são drives como mouse, microfone. São drives que a gente instala dentro do nosso computador. Que assim, a partir dele, geramos a imagem, pegamos os dados do pendrive, armazenamos. Aqui temos o HD, também é um drive. Então, o que seria o driver? Quando instalamos o nosso mouse, geralmente, se for um mouse que a gente nunca usou no computador, ele leva um certo tempo para poder funcionar. Então é muito importante a gente parar para pensar nessa funcionalidade. O que ele está fazendo naquele tempo que está processando? Ele está instalando o driver dentro do computador. Então, de forma conceitual, o que seria? O que seria para um drive, ele é um hardware. Já o driver é um software. Então, para entrar no funcionamento do drive, precisamos do software. Então, os drivers são pequenos programas necessários ao funcionamento de um item do hardware. Um modem precisa do seu drive para funcionar, uma placa de vídeo também tem seu drive, uma placa de som, um mouse, uma placa de rede, tudo tem seu driver, que se trata de um software de programação que vai realmente linkar essa ponte entre o hardware e você que está utilizando o projeto. Então, os drives, o que são os drives? Drives, no caso, sem o R, drives. Então, são dispositivos que são colocados também como os disquetes, os CDs. Temos os DVDs, o drive de CD, o drive de disquete, o drive de pendrive e o HD externo, e tudo isso é hardware. Então, temos um exemplo aqui de como isso poderia ser cobrado num concurso. Por exemplo, ao instalar um dispositivo, sempre lembrar de utilizar um módulo de software que é responsável para informar o sistema operacional para controlar aquele determinado componente de hardware. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de driver como algo que gerencia um dispositivo que pode ser colocado. O drive ele não vai funcionar sem o driver. O drive é essa ponte que tem aqui do seu dispositivo físico, do seu mouse, do seu teclado, que vai para o seu PC, para o seu computador. Então, é muito importante você ter noção disso. Agora a gente vai falar também um pouco de o que seria o bit, o byte, que é a linguagem puramente computacional que tem. Temos aqui um bit, que é a parte mínima de informação que um computador pode ter, que é número 1 ou 0, que seria 0 sem pulsação elétrica, 1 com pulsação. Então é assim que ele entende. A partir desse assim que o computador funciona. Esse é um bit, uma pequena parte, e o byte seria 8 bits. Então a gente tem, por exemplo, sistema 8 bits, 16 bits. Tudo isso tem relação com isso, a quantidade de bits que vão ter em um byte do programa. Então é muito interessante você saber e linkar essas relações com coisas que você vem vendo no seu dia a dia, mas você não tem noção direito de como funciona. Isso é muito interessante. Então, falando um pouco mais sobre o bit e o byte, basicamente, conceitualmente, o bit é a quantidade de informação que você pode armazenar na memória. E a unidade mais comum é o byte. Embora a gente possa ser usado em outras formas de registrar, por exemplo, na memória principal, o cache, a gente geralmente utiliza o bit e o byte como os registradores. Então, com base nisso, a gente tem que ter noção de várias hierarquias que funcionam para você poder armazenar essa memória. Por exemplo, todos esses bytes aqui, eles poderiam significar apenas a letra P. Então, se a gente tivesse outro conjunto de 1 byte para representar uma letra, por exemplo, a gente pode testar no seu bloco de notas, digite algumas letras e veja o tamanho daquele arquivo.
E você vai ver que tem justamente, vai ter, por exemplo, se você digita 7 letras, o tamanho do arquivo vai ter 7 bytes. Então, cada letra é representada por esse conjunto e essas possibilidades aqui de números, que tem uma ampla variação. Ou seja, esses conjuntos de 8 dígitos, de 0 e 1, também podem representar um número, por exemplo, o número 9. Ou qualquer outro número, tudo isso é com base nessas combinações. Então, essas medidas essa unidade básica de informação que a gente tem no computador, elas também têm hierarquias, que seriam o byte é igual a 8 bits, o kilobyte é igual a 1024 bytes, 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes e 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. Então, quando dizemos que um programa tem... E ainda temos outras relações aqui entre bits e a velocidade de transferência dos dados, que não vai interferir tanto para a gente agora, mas é muito interessante ver essa hierarquia quando a gente diz que um projeto tem kbytes, tem megabytes e gigabytes. Então tudo isso aqui é informação, o tanto de informações de zeros e 1 que tem dentro de um arquivo que você compartilha, por exemplo, em megabytes, em gigabytes. Por exemplo, um jogo em média hoje teria em cerca de 2 GB ou 3 GB, por exemplo, um jogo assim com gráficos moderados. Então, são muita informação que estão contidos, são 1024 bilhões de bytes. Então, assim, arredondando, claro, por causa que tem o 24 aqui que torna o número um certo, uma conta quebrada. Mas, de certa forma, é a gente pensar e entender o funcionamento disso tudo. Então, partindo agora para a nosso final dessa aula, a conclusão, é importante que você vá na aula de resolvendo questões para que você possa entender e ver exatamente como isso cai nos concursos. A nossa aula aqui ela já é bem aplicada, mas é importante que você vá lá e resolva as questões com a gente, dê um pause no vídeo antes de responder, eu sempre falo isso. E não se esqueça também de acessar nosso site www.professormarcal.com.br e assim você tem acesso a mais coisas de cair no concurso, não apenas aulas teóricas, mas também questões como desempenho pessoal e questão de você obter a confiança e tudo que é necessário para você conseguir passar no seu concurso. Então lembre, acessa, não perde mais seu tempo e vai lá no nosso site. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.